Olá, bem-vindos a esta análise focada na obra de Napoleão Hill, A Fórmula da Autoconfiança. Vamos explorar juntos como Hill apresenta a autoconfiança como uma chave poderosa mesmo, para a gente desbloquear o potencial que Deus nos deu e alcançar os propósitos dele para a nossa vida. Exatamente. E é interessante como o Rio coloca isso, né? Ele sugere que essa chave pode ser vista quase como uma força científica, ou talvez, como ele mesmo diz, um poder divino. Sim, deixa aberto para interpretação. E hoje a gente quer se aprofundar um pouco nesses ensinamentos, sabe? Buscar entender como cultivar essa confiança que, no fundo, vem do alto e é essencial. Perfeito. Então vamos começar. Essa autoconfiança, pensando aqui na visão de Hill e alinhando com a nossa fé, não é só tipo um traço de personalidade. É um estado de espírito mesmo, né? Algo vital que a gente precisa nutrir. É isso. E o fascinante é como ele define, sabe? Para Rio, a autoconfiança é como se fosse a janela para nossa força interior. Um caminho de autodescoberta que ajuda a banir o medo da coragem mental. Uma janela. Interessante. No fundo, é a gente reconhecer o valor, o potencial enorme que Deus já colocou dentro de cada um de nós, entende? É algo dado pelo Criador. Com certeza. Mas aí vem um ponto que choca um pouco, né? Sim, aquele dado que Hill traz, que cerca de 90% das pessoas não têm essa confiança. E o pior, muitas nem se dão conta disso. Nossa, 90% é muita gente. E quais as consequências disso? Bom, a consequência é viver meio sem rumo, sabe? Numa passividade, permitindo que pensamentos negativos dominem. E isso impede a gente de avançar, de realizar o propósito específico que Deus tem para cada vida. Lembra daquela citação do Emerson sobre aceitar o lugar que a providência divina nos deu? Lembro, sim. A falta de confiança acaba nos afastando disso, então. Exatamente. E aqui acho que a conversa fica ainda mais relevante. Os inimigos dessa autoconfiança. Hill fala muito do medo, né? Principalmente o medo. Medo da pobreza, medo da crítica. Esses são os grandes vilões. Junto com a preocupação, a desesperança. E como o próprio Emerson falou, às vezes a sociedade, o ambiente não ajuda muito. Parece que conspira contra essa nossa maturidade, essa firmeza de pensamento que agrada a Deus. Pois é, o medo vira essa grande maldição, como o Rio chama, que impede a gente de tomar iniciativa, de usar esse potencial divino que ele nos confiou. Mas tem saída, né? Superar o medo, isso tem a ver com resiliência, eu imagino. Tem tudo a ver. E resiliência é uma virtude muito valorizada na nossa caminhada cristã. Né? Rio ensina algo poderoso. Todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Ou seja, olhar para a dificuldade de outra forma. Exato. Encarar a adversidade não como derrota final, mas como chance de crescer. Isso fortalece a nossa fé, a nossa dependência total em Deus para superar os obstáculos. Certo. Entender isso é chave. Mas e na prática? Como a gente constrói isso? Hill oferece a fórmula da autoconfiança, né? São 5 passos. É isso, uma ferramenta bem prática. O primeiro passo, então, é saber, ter a convicção de que a gente tem capacidade de alcançar nosso propósito definido. Aquele chamado de Deus para a nossa vida. E mais, exigir de nós mesmos ação persistente para chegar lá. Exigir, essa palavra é forte. É forte. O segundo passo, perceber que os pensamentos que dominam nossa mente, eles tendem a se materializar. Então é importante dedicar uns 30 minutos por dia para visualizar a pessoa que a gente deseja ser. Em Cristo, claro. Uma visualização focada. Isso. E se saber que um desejo persistente encontra meios práticos. É usar a autossugestão, que é basicamente direcionar nossos pensamentos. Dedicar 10 minutos por dia para declarar e exigir autoconfiança. Falar para si mesmo. Aham, declarar com fé. O quarto passo é mais concreto. Escrever o nosso propósito principal definido. Aquilo que Deus colocou no coração. E não desistir, perseguir com afinco. Colocar no papel ajuda muito. E o quinto passo que eu acho fundamental para nós, que vivemos pela fé, agir sempre com verdade e justiça, sem prejudicar ninguém. Isso envolve eliminar sentimentos como ódio, inveja, egoísmo e cultivar o amor ao próximo, como Jesus ensinou. Crer nos outros e, claro, crer em si mesmo como filho amado de Deus, capaz nele.
Perfeito. E um ponto crucial que o Rio reforça muito é repetir essa fórmula todo dia. E não é repetir por repetir, é com fé genuína. Não é mecânico. De jeito nenhum. É uma declaração de fé que vai moldando os pensamentos e, por consequência, as nossas ações. O livro até dá um exemplo de afirmação que inclui acreditar em Deus, no poder da oração e no serviço honesto como base para o sucesso. Isso me leva a um outro ponto essencial: a ação. Agir de forma decisiva. Não adianta só crer e visualizar. Tem que partir para ação, né? Sem dúvida. Fé sem obras é morta, já diz a palavra. Exato. E o Carnegie, que Hill cita, dizia isso: quem sabe o que quer, tem um plano e age. Essa pessoa logo acredita que pode ter sucesso. A inação, ficar parado, só alimenta a dúvida e o medo. É verdade. Aquele exemplo do Dr. Gonzalez é ótimo. Ele precisava de dinheiro para o instituto dele, definiu um prazo, orou com fé e agiu, e o dinheiro apareceu. Fé e ação juntas. E essa ação, ela tem que vir com uma disposição de ir além, sabe? De fazer mais do que se espera. E com entusiasmo de verdade. Ver o progresso acontecer. Isso dá um gás. Renova as forças, né? Exato. A alegria de saber que a gente pode contar com a força de Deus, que a gente é capaz nele. E isso traz uma autoconfiança que fica, como aquele rapaz, o Edwin C. Barnes, que começou pequeno com o Thomas Edison, mas tinha um propósito firme, era diligente, servia com excelência onde estava. Isso é muito inspirador. E pensando no futuro, nas próximas gerações, tem um recado importante também, né? Sobre como a gente lida com as crianças. Sim, fundamental. Evitar aquelas críticas destrutivas que minam a autoestima delas desde cedo. Em vez disso, ensiná-las sobre o valor imenso que elas têm em Deus, o potencial que Ele deu. Incentivar a buscar essa força divina interior, assim como a madrasta do Rio fez por ele, né? Mudou a vida do menino. Que diferença isso faz? Faz toda a diferença. Então, resumindo um pouco tudo isso, a autoconfiança, olhando pela lente da fé, é um estado de espírito, algo que a gente pode e deve cultivar ativamente. É vital para cumprir o propósito de Deus para nós. E o que a gente precisa para isso? Clareza desse propósito, fé firme em Deus e no potencial que Ele nos deu, controle da mente usando a palavra, a autossugestão positiva, ação persistente e ética e, claro, vencer o medo todo dia pela fé. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa pra gente? Que construir autoconfiança não é só para benefício próprio, né? De forma alguma. É um ato de boa mordomia. Boa mordomia. Gostei disso. É cuidar bem, multiplicar os talentos, o potencial que Deus confiou a nós. Exatamente. E para a gente fechar com uma reflexão, Hill deixa algo bem forte no final do livro. Ele diz que não desenvolver autoconfiança é, de certa forma, ser ingrato com seu Criador. Nossa, pesado. É forte, né? Porque a gente recebeu dele esse privilégio incrível de usar nossa mente para moldar nosso destino aqui na Terra. Então a pergunta que fica é: qual passo prático, mesmo que pequeno, a gente pode dar hoje para começar a honrar esse potencial extraordinário que Deus nos deu? Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.